Entre a música e a mente, com Meire Camilla. Hoje nossa querida amiga Meire Camilla vai falar na psicologia como que podemos aí passar pelo luto. E nada mais reflexivo que trazer a música de Eric Clapton, Tears in Heaven, de 1992. Olá, Daniel, olá a todos do nosso programa Recordar é Viver. Olha só, gente, e também aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Meire Camilla, psicóloga, e hoje eu tô aqui para o nosso quadro Entre a Música e a Mente, e o nosso tema hoje vai ser luto. E olha, a música que nós vamos nos inspirar hoje é uma música que ficou muito, muito conhecida. Não sei se vocês se lembram, é aquela Tears in Heaven. Olha só, essa música foi escrita pelo Eric Clapton para o filhinho dele, que tinha 4 anos de idade quando ele caiu da janela lá de um apartamento em Nova York em 1991, e foi assim um choque muito grande, e essa canção foi escrita 9 meses depois da morte do filho. Então essa música ela fala um pouco sobre a transformação da dor, né? O que a gente faz com o nosso luto, o que a gente faz quando grandes perdas acontecem na nossa vida, quando tudo dá errado, né? Quando a vida tira o nosso chão. Então esse processo que essa música representa, eu achei tão legal, porque ela mostra justamente essa transformação da dor em algo, né? Nesse algo que seria, por exemplo, uma obra de arte que toca o coração de milhares de pessoas, que consegue fazer essa transformação interna que as emoções proporcionam. Então, as emoções, elas acontecem no nosso corpo para nos fazer ganhar consciência. Então, as emoções, elas têm função no nosso corpo, na nossa consciência, elas servem como alertas, né, de processos internos que estão acontecendo entre nós, são mecanismos de defesa também. Então a tristeza, ela é necessária, ela não é ruim, ela faz com que a gente fique guardadinho ali para processar e compreender e transformar um acontecimento muito drástico na nossa vida, que a gente sabe que vai passar por perdas na vida. Pode ser uma perda amorosa, pode ser a perda de um familiar, pode ser a perda de uma condição de vida, uma perda financeira. Então todos nós vamos viver perdendo coisas, né? Então os fechamentos de ciclo, né? A gente adora começar ciclo, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em terminar os ciclos, né? Então quando o ciclo se fecha, a gente precisa fazer o luto, né? E essa música fala exatamente sobre isso, tá bom? Então veja bem, eu acho que esse tema é bem representativo, né? Dessa emoção. Então, e esse artista fez maravilhosamente esse processo, esse trabalho de lidar com o luto, a perda, né, a dúvida do reencontro, o que acontece depois que a gente morre. Então ele vai trazer muito esses temas, né, como força para seguir em frente, encontrar paz no além morte, né? O conforto, encontrar conforto, amor e esperança, mesmo quando a vida tira algo que seja muito importante ali para você, né? Então ele traz alguns questionamentos nos trechos da música, né, do tipo assim, será que você saberia o meu nome se você me encontrasse no paraíso? Será que as coisas seriam iguais? Então ele fica pensando, o que acontece depois que a gente morre, né? Será que as coisas continuam da mesma forma? O que muda, né? E ao mesmo tempo ele coloca, eu preciso ser forte, ao mesmo tempo que ele trabalha essa perda, né, do tipo, eu não vou ter mais essa pessoa aqui, eu sei que eu não faço parte desse paraíso, desse lugar onde se encontra esse ente querido, mas eu aqui ainda preciso ter força, a minha vida ainda está acontecendo, a minha jornada ainda está acontecendo, e como é que eu pego forças
para continuar nesse meu lugar aqui, né? Então, nesse trecho, ele traz a consciência de que eles estão em planos separados, mas ele tem essa certeza de que alguma coisa ali ainda existe. Então, você pode não ter a pessoa fisicamente ali com você, mas internamente você sente que você carrega essa pessoa no coração. Isso acontece, gente, em qualquer momento. Então, por exemplo, se você tem os seus pais ou seus filhos, eles estão vivos, mesmo que eles não estejam com você, na sua casa, ali do teu lado, eles estão aonde? Dentro do teu coração. Então, você pensa neles, então aquele amor, ele não muda. Né? Estando presentes ou não presentes fisicamente do teu lado, o teu coração, o teu sentimento, a tua emoção continua a mesma quando você pensa neles. Então, ele tem essa consciência, né, de que alguma coisa, apesar de não estarem fisicamente presentes, ele ainda tem esse sentimento, né? Então, esse trecho, ele traz muito essa coisa, né? O que morre, o que não morre com a morte, né? Será que o amor sobrevive a isso, né? Será que os sentimentos sobrevivem? Né? Então, são alguns questionamentos que ele traz. Um outro trecho que ele coloca aqui, ó. Eu encontrarei o meu caminho através da noite, do dia, porque eu sei que não posso ficar aqui no paraíso. O tempo pode te deixar deprimido, o tempo pode te deixar de joelho, o tempo pode despedaçar seu coração, te fazer implorar, por favor, né? Além dessa porta, a paz, eu tenho certeza, e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Então, nesse trecho, ele fala um pouco sobre a questão da esperança, que é extremamente necessário para você fazer um bom luto, né? De que tudo vai acabar bem, apesar da dor, apesar da desgraça que você está passando, você tem que ter a certeza de que isso vai passar. Né? E esse trecho ele traz bem isso, né? Ele fala dessa esperança, que apesar de todo esse sofrimento, ele há de sair desse lugar. Então a esperança ela é muito importante para isso, né? E ele mesmo se dá força. Então isso é importante porque ele fala assim, eu preciso ser forte e seguir em frente. Então quando você fala isso para você mesmo, né? Quando as coisas não acontecem da forma como você gostaria, quando você passa por uma perda muito difícil, é preciso que você fale isso para você. Que vamos lá, a vida segue em frente, levanta, né? Vamos adiante, a vida continua. É muito importante que você mesmo seja essa pessoa, essa consciência que vai te tirar daquele lugar, entendeu? Porque quando a gente encontra também essa paz, essa força dentro de nós, esse processo do luto, ele foi bem finalizado. O que é o processo do luto, gente? É quando a gente consegue transformar aquele amor, todo aquele envolvimento, toda aquela experiência, todas as lembranças que você teve com aquela pessoa, quando você transforma isso em saudade. Então, saudade é o amor que fica quando as coisas vão embora. Então, isso serve para qualquer coisa. Por isso que é muito importante a gente ter consciência de como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Então, a música e o processo de luto, ele traz bem isso, assim, né? Para você poder transformar alguma coisa em saudade, é preciso que tenha havido vida, experiências. Então, sabe aqueles pequenos momentos, tipo lavar uma louça junto, brincar junto, simplesmente estar na presença, mesmo que em silêncio, assistir um filme junto, qualquer coisa nesse sentido, ajuda você a ter memórias, a ter com o que você trabalhar para você transformar em saudade, sabe, aquelas coisinhas simples, mas que foram boas naquele período de vida. Então, por exemplo, o menino morreu muito cedo, né? Ele tinha 4 anos, mas aqueles pequenos momentos que eles passaram juntos já foram suficientes para ele ter boas recordações naquele momento, entendeu? Mesmo que tenha sido um período não muito longo. A questão não é o tempo que você fica com a pessoa, mas é a qualidade com que você passa esse tempo, né? Porque às vezes as pessoas passam anos, 30, 40 anos, né? Tem pais que morrem muito velhos e tal, mas não tem essa convivência, não tem lembranças, não tem convívio. Então é muito importante que a gente construa esses convívios para que a gente possa também fazer um bom luto, né? Porque senão, sabe o que fica? Fica, ao invés de ficar saudade, vai ficar lamentações.
Então, quando a gente fica com a angústia, né, de que, puxa vida, eu não vivi, puxa vida, eu deveria ter falado, eu não falei. Então, quando você tem esses conflitos, né, depois da morte de alguém, aí é muito mais difícil, né? É muito mais difícil você fazer o processo do luto, tá certo? Então, agora eu quero dar algumas diquinhas para você que está passando aí por um processo, né, de perda amorosa, ou perda financeira, ou perda de alguém por doença e tudo mais. O que a gente faz quando tudo dá errado, né? Em primeiro lugar, é compreender que a vida está acima de tudo. Então, a vida está acima da perda do dinheiro, a vida está acima da doença, a vida está acima de tudo. Então, acima de tudo, você tem que sair vivo dessa história, entendeu? Então a vida, ela é mais preciosa do que tudo, o restante é experiência, certo? A outra coisa, a morte, ela serve para nos lembrar que existe vida. Então a pergunta é, como você está vivendo a sua vida, sabe? Você está fazendo essa vida uma boa vida? Com boas recordações, não é recordação de prazer, mas é recordações de experiências que te transformaram numa pessoa melhor, esse é o ponto, né? Então, por exemplo, se você, durante a jornada da tua vida, está se transformando numa pessoa mais honesta, mais forte, mais disciplinada, uma pessoa melhor, que você se orgulha de ser, entendeu? Que não faz mal aos outros, que a tua existência, você puxa da vida, né, coisas, por exemplo, a vida te oferece coisas, oferece conhecimento, oferece amigos, mas o que você retribui em troca para essa vida, né? Então, é importante que você também tenha consciência do que você está colocando, como você está retribuindo para as pessoas que te dão alegria, para as pessoas que trazem um colorido para a sua vida, né, o conforto para a sua vida, de que forma você retribui isso, né? Então, o luto também, ele vai te ajudar a fazer essa transformação, como eu falei aqui durante o nosso encontro de hoje, né? E honre também teus mortos, por exemplo. O que é você honrar teu morto? É você trazer aquela característica que foi mais significativa daquela pessoa e trazer para você. Por exemplo, se você tinha hábito de tomar um cafezinho e era muito gostoso, continua tomando café com outras pessoas. Então, compartilhe esse momento com outras pessoas. Se você admirava muito, por exemplo, um traço de personalidade da sua mãe, do seu pai, que nem, por exemplo, a minha mãe era muito alegre, então eu trago essa alegria para dentro de mim, porque isso era um traço muito bonito dela, que alegrava o ambiente. Então, é uma forma de eu honrar minha mãe, quer dizer, eu trago ela para dentro de mim, e assim eu também continuo exercitando uma habilidade, uma característica dela para o mundo, e assim eu acabo honrando a existência dela também, né? Então é isso, meus amigos, eu quero que você aproveite bem essas dicas, que você possa superar todas as dificuldades aí na sua vida, que você é mais forte do que tudo isso. Então eu encerro aqui o nosso quadro, agradecendo aqui meu querido Daniel Sávio, meu querido, parabéns pelo programa, tá maravilhoso, e toda a equipe do Recordar é Viver, da rádio Let's Music. Então, nesse nosso quadro, Entre a Música e a Mente, você pode mandar sugestões aí pra gente. Se você quiser me seguir, vai lá no Instagram, Meire Camia, ou então no YouTube, Meire Camia, são mais de 1.800 vídeos já para você mudar comportamento, para você dar um upgrade aí na sua mente. E aí, se você quiser mentorias e outras terapia e tudo mais, entre em contato no nosso WhatsApp, que é o 11 97332 0236, tá legal? Ó, um grande beijo para vocês e até o próximo quadro. A magia do passado está aqui. Recordar é Viver. Com Daniel Sávio. Com as melhores músicas dos anos 60 aos anos 2000. Todos os domingos, das 19 às 21 horas.